Evangelho de Lucas, Lucas capítulo de número 18, Lucas capítulo de número 18, e o versículo a partir do 35, Evangelho de Lucas capítulo 18, e o versículo de número 35. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus o Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-nos para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem. E chegando ele perto, perguntou-lhes, dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: ver, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Meus irmãos, como nós observamos esse texto sagrado, escrito pelo evangelista Lucas, para quem é estudioso da Bíblia, sabe que Lucas, além de ser evangelista, ele também era médico, ele era doutor. E Lucas, ele se converte em uma das pregações de Paulo. E segundo a história diz que Lucas, ele se convertera quando Paulo estava pregando aquele sermão, aonde Eutico cai do terceiro andar e morre. E quando Lucas chega até o corpo daquele jovem chamado Eutico, que caiu e morreu, Lucas dá um diagnóstico. Lucas logo diz assim: ele está morto. Porém, Paulo, quando se aproxima daquele jovem, diz: não, o espírito ainda está nele. Então isso houve um confronto diante de Paulo e de Lucas, sendo o conhecedor da medicina. E naquele momento ali, Eutico se levanta, porque a medicina de Lucas define que ele havia morrido, porém Paulo afirma que o espírito estava nele. E ele se levanta, e quando ele se levanta, Paulo logo ficou admirado com aquele milagre que aconteceu. E dentro disso aí, Lucas agora começa a seguir o apóstolo Paulo. E quem era o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo era um grande perseguidor do Evangelho. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, ele pede cartas para que se encontrasse alguém da qual ele tratava como uma seita, que era o povo de Deus que anunciava o Evangelho, ele pudesse matar e exterminar. E a Bíblia diz que no caminho de Damasco, está no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, porque Atos dos Apóstolos também foi escrito por Lucas, um resplendor de glória cerca Saulo de Tarso, e ele cai em peca. E de repente uma voz ecoa dizendo assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Mas a pergunta é: como que é que Saulo estava perseguindo a Deus, se a Bíblia diz que ele estava com carta definida, escrita e assinada? Se encontrasse alguém considerado daquela seita dos nazarenos que pregava o Evangelho, ele matasse, ele prendesse. Mas quando o Senhor diz assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? É porque, meus irmãos, quem persegue a um cristão está perseguindo ao próprio Deus. Quem persegue alguém que serve a Deus, que anda de conformidade à sua palavra, está perseguindo o próprio Deus. E existe uma promessa que Jesus, ele deixou claro para todos nós. Ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam
seria contra a igreja. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Não é de agora, é desde os primórdios bíblicos, desde os nossos irmãos mártires que sofreram tanto para pregoar o evangelho, que passaram tantas perseguições, para que o evangelho chegasse até nós hoje aqui. E deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: o que tentaram calar a voz da igreja não é brincadeira. O que tentaram acabar com o cristianismo não é brincadeira. Nossos irmãos, os nossos mártires, alguns morreram degolados, assim como João Batista, da qual cortaram a sua cabeça, colocaram em uma bandeja. Outros foram mortos na cruz de cabeça para baixo. Outros foram queimados. A Bíblia vai dizer que Estevão, um dos mártires, porque pregava e anunciava o evangelho, ele foi morto, apedrejado à praça pública. O que eu quero dizer dentro desse texto aqui, queridos, para o evangelho chegar até os dias que nós estamos, saiba de uma coisa: um alto preço foi pago, primeiro por Jesus, e segundo os nossos irmãos, os mártires, eles lutaram, entregaram seu sangue, a sua vida, para o evangelho chegar até nós hoje. E vou dizer uma coisa: ainda no nosso país, mesmo que dentro dos bastidores, existem muitas leis no nosso país que até hoje tenta ser aprovada no Brasil, para tentar calar a voz da igreja. Mas existe uma promessa sobre as nossas vidas, que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja. E o evangelho sempre será pregado e anunciado. Mas porque vamos dizer, existem países aí fora, irmão, que para os missionários pregar o evangelho, eles têm que pregar dentro de cemitérios, eles têm que pregar escondido dentro das casas, porque a Bíblia ela não é aceita em muitos países. Tem países que, se alguém for pego com a Bíblia na mão, é morto. Veja a que ponto está o mundo, irmão. Esses dias eu ouvi sobre um país da qual a criança, quando ela chega à sua faixa etária dos 8 anos de idade, ela é obrigada a se prostituir para trazer lucros para as pessoas. E existem países aí fora que é terrível, e os missionários, para poder pregar para essas crianças, para aqueles que vivem na prática da prostituição, vivendo da prostituição, trazendo lucros para aqueles que lhe dominam, os missionários pedem permissão para entrar naqueles lugares, mas não diz que vai pregar o evangelho, porque se disser que vai pregar o evangelho, eles proíbem que entre. Eles não aceitem, porque eles dizem não, eles não podem pregar o evangelho aqui, porque se eles se converterem, se eles aceitarem a Cristo como Salvador, eles vão sair dessa prática da prostituição e nós vamos perder o nosso lucro. Paulo e Silas passaram por algo semelhante no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. E os missionários entram naqueles setores. E quando chega lá, fala: não, nós vamos entrar aqui para dar uma aula de igreja para essas crianças. Crianças de 8, 9, 10, 11, 12 anos. Escravizadas na prostituição em países, irmão. Vocês vão entender o que eu quero falar hoje aqui. E aqui, irmãos, interessante é que quando os missionários entram, eles começam a falar na linguagem daquele país, falando sobre um Cristo que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E aquelas crianças, aquelas adolescentes sentem o prazer de servir a Deus. E agora os missionários vão lutar diante da justiça para que possa ter uma liberação daqueles adolescentes para eles voltar para o seu convívio normal. O que eu quero falar aqui para os irmãos, que nós vivemos em um país que ainda tem democracia. Nós vivemos em um país que ainda nós temos a liberdade, como um dia de hoje, abrir as portas de um ponto de pregação como esse e pregar o evangelho. Hoje ainda nós temos esse privilégio. O nosso Brasil ele é privilegiado. Quantos cultos estão sendo realizados nesse mesmo momento no nosso país? Quantas vidas estão ouvindo o evangelho? Então o nosso Brasil é um país, irmãos, que tem esse privilégio. E deixa eu dizer uma coisa:
Mas a Bíblia diz que haverá um tempo que haverá uma fome na terra. E a Bíblia diz que esta fome não é uma fome de alimento sólido. A Bíblia diz que essa fome e essa sede será de ouvir a palavra de Deus. E quando é que isso vai acontecer? Isso vai acontecer no arrebatamento da igreja. Quando Jesus tirar a igreja daqui, muitos vão querer ouvir a palavra, mas cadê os crentes para pregar o evangelho? Sabe quem vai dar continuidade? Aqueles que não se prepararam, os afastados, aqueles que estavam distanciados de Deus. Eles agora vão dizer: olha, eu sei porque a gente ficamos. E agora vão começar a anunciar a palavra, vai começar a falar da palavra e dizer ainda uma oportunidade para nós. Só que para aqueles que não subirem no arrebatamento da igreja, para você adentrar o céu de glória, você vai sofrer muito, porque a partir do momento que a igreja sair daqui, dá-se início o reinado do anticristo. Ele vai para aqui, dá-se início, na verdade, a grande tribulação, que é o reinado do anticristo, que se dura 7 anos, que será 3 anos e meio de uma falsa paz, e depois 3 anos e meio de uma grande tribulação. E deixa eu dizer uma coisa para você: a oportunidade no ser humano tem hoje 24 horas por dia. Todos os dias nós temos, a humanidade, o nosso Brasil, o povo tem a oportunidade de ouvir o evangelho. Vocês são bem-aventurados de estar ouvindo a palavra nesta noite. Quantas pessoas queriam estar aqui, irmãos? Quantas pessoas que mandam mensagem para mim no Messenger, no WhatsApp, e diz: pastor Jailson, como eu queria estar hoje dentro de uma congregação ouvindo a palavra. Mas estou aqui no hospital, estou aqui desenganado pela medicina, estou aqui dentro de um câncer terminal, e como que eu queria poder ter a oportunidade de ir para uma igreja evangélica no dia de hoje ouvir a palavra. E a gente vê, irmãos, que tem tantas pessoas que tem a oportunidade de vir ouvir a palavra, que tem a oportunidade de servir a Deus e na liberdade, mas fica cada dia rejeitando as oportunidades que Deus está dando. É muito triste, mas é uma pura realidade. E às vezes tantas pessoas se arrumam tanta desculpa para servir a Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: há tempo de nós a cada dia se prepararmos para se encontrar com o Senhor Jesus. O tempo está cumprido. Esse texto que nós lemos aqui se trata de uma cura. Porque Jesus, quando ele veio permear sobre essa terra, Jesus tinha uma preocupação. A primeira preocupação que Jesus tinha não era de curar ninguém. Não, essa não foi a primeira preocupação. A maior preocupação de Jesus imediata foi trazer o Evangelho, foi fazer com que o povo conhecesse o Evangelho e se arrependesse dos seus maus caminhos e dos seus pecados, e viesse a ter o pleno conhecimento da palavra e viver uma novidade de vida diante da sua presença. Essa foi a prioridade da preocupação de Jesus nesta terra quando ele pregava. Em seguida ele tinha o prazer, vamos dizer que ele tinha o prazer de curar as pessoas, aqueles que estavam paralíticos, aqueles que estavam cegos, aqueles que estavam surdos, aqueles que tinham mão mirrada, aquele que tinha lepra. Não importava a situação ou a enfermidade, Jesus tinha o prazer de curar. E nos dias de hoje também não é diferente. Jesus tem o prazer de mudar vidas ainda, irmão. Porque esse foi o primordial motivo do seu derramamento de sangue na cruz do meio. E deixa eu dizer uma coisa: esse texto vai falar que em Jericó tinha um cego assentado junto do caminho. Quem era esse cego? Em outros evangelhos, inclusive no evangelho de Marcos, capítulo 10, vai dizer que vai chamar esse homem de Bartimeu. Mas na verdade o nome dele não era Bartimeu, porque Bartimeu significa filho de Timeu. Mas o texto de Marcos vai narrar essa expressão Bartimeu, que ele estava à beira do caminho. E a Bíblia diz que ele estava mendigando, ele estava pedindo um pão, ele estava pedindo alimento.
E todos os dias alguém pegava aquele homem, levava para ficar à beira do caminho, estendia a sua vasilhinha, estendia as suas mãos para receber uma moeda, para receber uma esmola, para poder se alimentar. Mas quando ele se encontra com Jesus, o negócio mudou. Quando ele se encontrou com o Senhor Jesus, a história mudou radicalmente. Porque agora a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Jesus vai curar este homem da sua cegueira. E a partir do momento que Jesus cura esse homem da sua cegueira, ele vive uma novidade de vida. Ele vive uma vida totalmente mudada. Porque na Palestina, se existia uma coisa importante para um cego, se chamava a sua capa. Porque a sua capa lhe protegia da chuva, a sua capa lhe protegia do frio, a sua capa lhe protegia do sol castigante. Mas quando este cego, está narrado também no Evangelho de Marcos capítulo 10, quando ele vai em busca de Jesus, e que ele se levanta, que Jesus chama ele, a Bíblia diz que ele tira de si a sua capa, ele renuncia àquilo que era mais importante para a sua vida, porque o Evangelho é renúncia, o Evangelho é mudança de vida. É impossível que alguém que se aproxime de Deus não haja uma mudança na sua vida. É impossível que alguém que se aproxime de Deus, a sua vida não seja transformada. É impossível que alguém que vive uma prática pecaminosa, mas quando se encontra com Jesus, quando entrega totalmente a sua vida a Ele, para a sua vida não ser mudada. Eu vou abrir um parênteses para ser bem claro. É impossível que alguém que viva na prática da troca e se encontrar com Jesus para Jesus não libertar das drogas. É impossível que alguém que viva na escravidão do álcool, do alcoolismo, para se aproximar de Deus, para entregar a sua vida a Cristo radicalmente, para que essa pessoa não seja transformada. É impossível que alguém que viva na prática escravo da prostituição e que se aproxima de Deus para não ser liberto da prostituição. Porque o Evangelho é mudança de vida. Não se pode pregar um Evangelho que não muda a vida. Porque o Evangelho de Cristo traz uma mudança na vida do ser humano. E esta mudança, ela vem de dentro para fora. É uma mudança de vida. E a Bíblia vai dizer que este cego aqui, ele precisava de uma cura. E deixa eu dizer uma coisa. Se tem uma coisa que Deus sabe em mim e você, é as nossas necessidades. Se é uma coisa que Deus conhece em mim e conhece em você, é o que nós precisamos. Às vezes nós esperamos de pessoas, às vezes nós esperamos algo de alguém, e até ficamos decepcionados, dizendo, meu Deus, ajudei tantas pessoas. E nesse momento que preciso, não encontro ninguém para me ajudar. Deixa eu abrir um parênteses e dizer algo para você. Tem coisas que é só Deus que vai fazer da sua vida. Tem coisas que Deus não vai permitir ninguém colocar na mão, porque tem coisas que é o próprio Deus que vai fazer e ninguém mais. É por isso que nós precisamos entender quem é que tinha o poder de curar esse cego. Deixa eu abrir um parênteses. Quando as pessoas buscam a medicina, muitas das vezes para que a sua visão seja restaurada. Lembra daquela mulher que tinha o fluxo de sangue, uma hemorragia, e que a Bíblia vai dizer que ela gasta tudo com os médicos, mas quando ela toca na obra de Jesus é estancado. E quando ela se manifesta ali dizendo que tinha tocado em Jesus, Jesus disse, a tua fé te curou, estás curada deste mal. Bartimeu era cego, porém, quando tem um encontro com Jesus, Jesus agora vai abrir a visão de Bartimeu. Ele agora vai ver o que nunca viu. Sabe por quê, irmãos? Porque o Evangelho é isso. Quando você se aproxima de Deus, é tirado do teu sonho uma escama que faz com que tu não consiga enxergar o Deus Criador. Aquilo que impede de você conhecer a Deus. Mas quando você se entrega totalmente a Cristo,
independente de congregação, independente da religião que você siga, independente da fé que você siga, mas quando você entrega a tua vida a Cristo, verdadeiramente para servir a Cristo de verdade, a escama dos teus olhos é tirada e tu começa agora a enxergar somente um caminho. E esse caminho é Cristo Jesus, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando o ser humano está nesse mundo de pecado, aí há uma venda nos seus olhos. Todo o caminho para ele está bom. Todo o caminho para ele está ótimo, independente do caminho que está ótimo. Mas quando se encontra com Jesus, essa pessoa automaticamente vai dizer: neste caminho eu não posso ir mais. Esse caminho aqui eu também não posso ir mais. Eu não estou falando de prática. Esta prática eu não posso fazer mais. Eu não posso viver mais nessa prática. Por quê? Porque a Bíblia diz que agora você vai conhecer o caminho, que é Cristo. E Cristo disse assim: ó, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, quando nós conhecemos a verdade, quando nós conhecemos este caminho, é impossível que a nossa vida não seja mudada. É impossível que a nossa vida não seja transformada. O versículo 35 diz assim: aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando, e ouvindo passar a multidão, perguntou que era aquilo. Ele começa a perguntar, porque ele não enxergava, ele não sabia o que estava passando, mas ele ouvia. E mas sabe o que me chama muita atenção? Porque a Bíblia diz assim que a fé, ela vem pelo ouvir, não é ver. A fé vem pelo ouvir. Então Bartimeu estava ali sentado, porém quando ele escuta um barulho de multidão passando, ele tem uma curiosidade. E a curiosidade dele era positiva. A curiosidade dele era essa: quem é que passa por aí? E quando ele faz uma pergunta de quem era que passava por aí, logo alguém vai dizer no versículo 37: e disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. E o que é que ele faz? Ele não pega a oportunidade, porque tem gente que fica perdendo as oportunidades que Deus dá. Não perca as oportunidades que Deus está lhe dando. E este cego não perde a oportunidade, porque o versículo 38 diz assim: então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se tem uma pessoa que tem misericórdia do ser humano, é Jesus. Jesus, ele é aquele que tem misericórdia. E a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. A misericórdia de Deus é sobre a sua vida. Sabe por que tu ainda estás de pé? Porque a misericórdia de Deus está na tua vida. Sabe por que tu dorme e tu acorda? Porque a misericórdia de Deus está sobre a tua vida. Tu não tem o poder de dormir e dizer: eu vou me acordar. Não, você não tem esse poder. Enquanto tu estás dormindo ali naquele sono maravilhoso, o Senhor está cuidando de cada batimento do teu coração. O Senhor está cuidando de cada veia que está no teu corpo. O Senhor está cuidando do teu fôlego de vida, porque tu não pode fazer isso, mas o Senhor está fazendo para que o dia amanheça e tu se levante. Então nós temos motivo de agradecer a Deus, porque Ele é um Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes da nossa vida. Aí o versículo de número 39: e os que iam passando repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque tem pessoas que é assim, que vê a sua situação, vê o que você está enfrentando, e quando você diz assim: hoje eu fui na igreja ouvir a palavra, alguém vai dizer: por que tu vai na igreja, rapaz? Fazer o que dentro de igreja? Que igreja? Coisa nenhuma. Porque existem muitas pessoas que, para te aproximar de Deus, não vêm. Para te incentivar a ir para uma igreja evangélica, não te incentiva. Para te incentivar a se aproximar de Deus, não faz. Mas para chegar para te dizer assim: olha, vai ter uma festa hoje, vamos embora. Olha, tem uma mesada, vai ter de tudo, uísque, a bebida que tu quiser está lá para ti. Aparece de monte para te convidar.
Mas deixa eu dizer uma coisa para você aqui, nesta noite abençoada. Sabe qual é o teu amigo verdadeiro? Você vai saber decifrar a partir de hoje. Amigo verdadeiro não te conduz para caminhos errados. Amigo verdadeiro te aproxima de Deus. Amigo verdadeiro quer ver o teu bem. Amigo verdadeiro quer ver o teu sucesso. Amigo verdadeiro quer ver o teu crescimento. Essas pessoas que batem no teu ombro e te dizem assim: aí vamos ali tomar 2 ou 3 ou 4 ou 5. Isso não é amigo, não. Isso é pessoas que estão querendo ver a tua destruição, querendo ver o teu mal. Mas amigo verdadeiro é aquele que chega para você e fala: independente do que tu está vivendo hoje, eu conheço alguém que pode mudar a tua vida. E essa pessoa é Jesus Cristo de Nazaré. Isto é amigo verdadeiro. Eu me lembro, meus irmãos, porque eu nasci no berço evangélico, mas afastei. Eu passei 3 anos afastado da igreja. Entrou para 19 anos que o Senhor me trouxe de volta. Mas os 3 anos que eu passei fora, aqueles, entre aspas, que viviam nessa pracinha aqui sentado comigo, jogando dominó, jogando sinuca, às vezes bebendo. Quando eu voltei para o evangelho, chegaram para mim e disseram assim: ei, Jailson, só te deu 3 meses. Eu falei: 3 meses para quê? Só te deu 3 meses para tu voltar para a mesma vida que tu estava. Isso é amigo, irmão? Não é? E eu olhei assim com autoridade e disse assim: e eu também não te dou 3 meses para tu estar servindo a Deus comigo. E muitos deles hoje estão servindo ao Senhor Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você: amigo de verdade sempre vai te aproximar de Deus. Este cego aqui clamava, só que houve uma classe de pessoas no meio da multidão que disse assim: tem cala, para de clamar, para de chamar por ele, não perturbe o mestre. Só que o clamor desse cego foi tão grande que o Senhor Jesus parou e disse: manda trazer até aqui. Se este homem aqui fosse na onda, se este cego aqui fosse na onda daqueles que estavam dizendo assim: te cala, são aquelas pessoas que lançam a palavra negativa para a sua vida e falam: para, rapaz, que negócio de ir para a igreja, que negócio de ouvir palavra, que negócio de servir a Deus, tu é jovem, deixa eu ficar na velhice. Quando tu estiver na bengalinha, tu vai para a igreja. Como que a gente tivesse um poder sobre o tempo, como que nós mandássemos amanhã. Nós estamos aqui hoje, não sabemos amanhã, irmão. Eu estou aqui agora, não sei daqui a 10 minutos. Porque nós não temos poder sobre a nossa vida. E o Escritor aos Hebreus vai dizer que a salvação é enquanto o homem tem vida. Depois da morte segue-se o juízo. Era muito bom se a gente definisse e dissesse assim: pronto, nós estamos em 2025, mas lá para 2026 eu vou entregar minha vida a Jesus. Você garante que você chega lá? A gente não temos, irmão, essa garantia, porque nós não temos o controle nem do nosso nascimento, nem da nossa morte. Até a ciência diz assim que o natural da mulher, quando está gestante para ter o filho, é 9 meses. Mas tem uns que vêm antes, com 7, 8 meses, porque nós não temos o controle nem do nascimento, nem da morte. Porque aquele que deu a vida é que tem o controle do teu nascimento e da tua morte. Ele sabe quando tu vai e de que forma vai. Então, por isso que nós não sabemos o dia da manhã, nós temos que estar preparado hoje. Nós temos que estar pronto hoje, porque o dia da manhã a gente não sabemos o que vem. Por isso, meus irmãos, eu quero encerrar esta palavra para a gente ouvir mais alguns louvores. E eu quero dizer uma coisa para você hoje aqui: nunca rejeite as oportunidades que Deus te dá. E você que já serviu a Deus, você que está distanciado dos caminhos do Senhor, independente.